No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até à meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 até o 12, foi a leitura que eu acabei de fazer. Nós vemos aqui, nesta passagem bíblica, coisas muito importantes para nós meditarmos e levarmos em consideração, que nós precisamos meditar, porque de fato houve aqui algo extraordinário. Paulo estava em Troade, ele estava se despedindo dos irmãos, ele foi celebrar aquela ceia no primeiro dia da semana. Seria a sua última ceia ali com os irmãos, e ele partiria para Roma para a sua viagem, onde ele ficaria então ali até a sua morte. Voltando aqui para o texto, nós podemos ver que Deus, ele tem as suas maneiras de fazer a sua obra. O Espírito Santo, que conduzia a igreja que estava nos seus primeiros passos, estava trabalhando de uma maneira gloriosa. Então nós podemos ver que a igreja do Senhor, ela estava, de fato, sendo impactada pelas obras que o Espírito Santo estava fazendo. Nós vemos que a igreja crescia a cada dia, porque era o Senhor que acrescentava os que iam agregando, se convertendo. Então Deus estava fazendo uma obra gloriosa ali com aquela igreja que estava no seu princípio, a igreja primitiva. Nós vemos que Paulo foi um grande homem de Deus e ele queria partir, se despedir dos irmãos e fazer o seu melhor ali naquele culto, naquela ceia, naquela reunião. E ele então pregou, ele falou muito, foi um discurso muito longo de Paulo. Ele pregou até por volta da meia-noite, alongou a sua palavra, o discurso que ele fez. Um rapaz, a Bíblia diz que ele estava lá, ele caiu, Paulo foi socorrer, levantou o rapaz, ressuscitou, e aí ele ficou até de manhã falando com os irmãos. Paulo foi um homem que enfrentou muitos desafios. Depois de Jesus, o homem que mais trabalhou em prol do Evangelho, que mais enfrentou desafios em favor da obra de Deus, foi o apóstolo Paulo. Para que a igreja fosse de acordo com a palavra de Deus, Paulo, ele tinha muita preocupação de que a igreja vivesse e não saísse dos princípios da palavra de Deus. Nós podemos ver que lá em Troade, ao visitá-la, Paulo disse que Deus ali abriu a porta para ele. Deus abriu a porta para ele. Você pode conferir depois com calma na sua Bíblia, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Troade era um local estratégico para as viagens de Paulo. Era um local de estratégia que ele utilizava para fazer as suas viagens. Nesse texto,
aqui que eu fiz a leitura, em Atos capítulo 20, verso 7 ao 12, nós podemos aprender como é a igreja que Deus quer que seja. As pessoas hoje, muitos, por causa de muitas doutrinas, de muitas ideias humanas, ficam confusas. Qual é a igreja que Deus quer? Como é que deve ser a igreja que Deus quer? Aqui nesse texto, o Espírito Santo permitiu que ficasse gravado. Aqui quem está fazendo a escrita, a narrativa aqui, é Lucas, que escreveu Atos, escreveu o Evangelho de Lucas. Então nós vemos aqui que Lucas está falando, escrevendo, o Espírito Santo mandou escrever, para que ficasse registrado como é a igreja que Deus quer. Em primeiro lugar, Deus quer que a igreja o adore em verdade. O versículo 7, na parte A. No primeiro dia, Paulo partiu o pão. A ceia, naquela época, era celebrada uma vez por semana, ou seja, no domingo, no primeiro dia. Foi a última ceia que Paulo celebrou ali com aqueles irmãos. Então nós vemos que Deus quer, em primeiro lugar, que a igreja o adore em verdade. Deus quer isso, que a primeira coisa que a igreja faz, que Deus o adore em verdade. Foi a conversa que o Senhor Jesus teve com aquela mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho segundo João. Deus é em espírito, e quem o adore deve fazê-lo em espírito. Deus é espírito. O segundo ponto, Deus quer que a igreja tenha como prioridade a pregação da palavra. Deus quer que a palavra seja prioridade na igreja. Cantar é muito bom, outras atividades é bom, é importante, mas Deus quer que a prioridade da igreja seja a palavra. Versículo 7, na parte B. Exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Nós podemos meditar que as reuniões se faziam por volta das 18 horas naquela época, quando as pessoas já vinham dos seus serviços, dos trabalhos, de suas casas, e então por volta das 18 horas, as igrejas, os irmãos já se reuniam para cultuar. Então se estavam desde as 6, então até meia-noite já era 6 horas de reunião. A palavra tem que ter prioridade. Hoje, um culto de 2 horas mais ou menos, a palavra, a mensagem, às vezes é poucos minutos, tem muitos louvores. E naquele tempo não, era a palavra de Deus. A palavra tinha prioridade. No século XVI, por exemplo, o culto não era celebrado como é celebrado hoje em dia. No século XVI, na Europa, por exemplo, onde tudo começou ali com a reforma de Lutero, nós sabemos que os cultos eram assim. Um obreiro lia um capítulo da Bíblia e ele explicava aquela palavra, ele trazia um comentário naquela palavra, ele pregava naquela palavra por 1 hora. Feito isso, a igreja orava por 1 hora. Depois, outro obreiro, pegava um outro capítulo e pregava mais 1 hora, explicava, comentava por mais 1 hora. Depois de 1 hora que terminava de pregar, de fazer aquele comentário, a igreja dobrava os joelhos novamente, orava novamente por mais 1 hora. E na terceira vez, um terceiro homem, um terceiro obreiro se levantava
e pregava em um outro capítulo por mais uma hora, a igreja dobrava os joelhos por mais uma hora, depois eles se despediam e iam embora. Ou seja, 3 horas de oração, 3 horas de palavra. Aí você me pergunta, e os cânticos? É porque naquela época não tinha. Eram bem poucos os cânticos. Muito pouco. Não havia esse costume. Hoje nós temos todo tipo de inário, cantor cristão, harpa cristã. Nós temos vários tipos de inário e uma infinidade de louvores avulsos que se canta, mas não tinha. Então o apóstolo Paulo estava com eles, provavelmente, de acordo com o costume bíblico da época que eles tinham, das 6 da tarde até a meia-noite. A palavra era a prioridade. Uma igreja saudável, uma igreja forte começa na prioridade da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17, para nós meditarmos, diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, é prioridade sim, a palavra de Deus tem que ocupar um local de destaque como prioridade. É isto. A terceira coisa que Deus quer, a primeira é, Deus quer que a igreja o adore em verdade. Deus quer que a pregação seja a prioridade. A terceira coisa, para uma igreja forte, de acordo com o que Deus quer, a terceira coisa é, Deus quer que a igreja seja luz no mundo. O que está no versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Este local, onde eles se reuniam, se ficava numa parte alta. Embaixo ficavam as colinas, ficavam as campinas, então ficava num local alto. Naquela época não tinha luz elétrica, então cada pessoa que ia para o culto, cada um levava a sua lâmpada, a sua lamparina. Então, cada um era uma luzinha naquela noite escura, naquelas noites escuras. Então, as outras pessoas das outras localidades via fazendo como que numa trilha aquelas luzinhas. Imagine, indo até aquele local, aquele cenáculo, aquelas luzinhas numa trilha e lá dentro se juntava, fazia uma grande luz. As pessoas que estavam em toda a região circunvizinha observavam então que era dia de culto, que os crentes iam cultuar a Deus. Eles brilhavam, essas lâmpadas brilhavam. Agora observa, então tem que ser luz hoje, a igreja do Senhor tem que ser luz neste mundo. Vós sois a luz do mundo, disse o Senhor, na palavra que ele inicia no seu primeiro sermão, né? No primeiro sermão, conhecido como o Sermão do Monte, dos 5 sermões que o Senhor Jesus pregou, no primeiro, logo no capítulo 5, ele diz para os discípulos: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês têm que ser luz, vocês têm que brilhar. Então nós vemos que Deus quer que a igreja seja luz neste mundo. Filipenses capítulo 2, o verso 15, fala bem claro: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O próprio apóstolo Paulo mandou esta carta para a igreja de Filipe, capítulo 2, verso 15. Então, nós temos que viver de tal maneira irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É o que Paulo diz aos Filipenses 2:15. Então, Deus quer que a igreja seja luz no mundo. O quarto ponto aqui, a quarta coisa que Deus quer que a igreja que Deus quer que a igreja sirva, que a igreja viva e, como é que se fala? Que a igreja não seja uma igreja acomodada. Deus quer que a igreja viva, seja
uma igreja, vamos assim dizer, em duas palavras, que a igreja seja uma igreja acordada e viva. Pronto. Deus quer que a igreja seja acordada e viva, e não uma igreja em cima do muro. Deus quer que a sua igreja seja uma igreja verdadeira, vamos assim dizer, que ela seja viva e que ela seja acordada, despertada, igual às 5 virgens, em Mateus capítulo 25, as 5 virgens prudentes, vestes brancas, lamparinas acesas, aguardando o noivo. Aí a palavra diz que à meia-noite ouviu-se uma voz que o noivo veio, um grito, um brado foi dado, eis aí o noivo, sai-lhes ao encontro. E aquelas 5 virgens estavam preparadas, elas eram vivas e acordadas, e já tinha 5 que estavam dormindo. Então o Senhor não quer uma igreja morta e dormindo, não, o Senhor não quer isto. E nem uma igreja em cima do muro. Uma igreja que pende para um lado, pende para o outro, fica bem em cima do muro. Igual a história daquele rapaz que ele estava em cima de um muro e os anjos pediam, desce meu jovem, passe para o nosso lado de cá, para o nosso lado da nossa propriedade, passe para cá, desça do muro. E o rapaz não descia. E os demônios do outro lado lá do muro, no lado esquerdo, ficava quieto, não falava nada. Aí um certo momento o rapaz falou para os demônios, por que é que vocês não falam para mim passar para o lado de vocês, se os anjos ali estão pedindo para passar para o lado de lá? Aí um daqueles demônios, daqueles anjos do mal, disse para o jovem, o muro é nosso. O muro pertence ao diabo. Então Deus não quer uma igreja em cima do muro, indecisa, igual fez o povo de Israel, quando estava lá com os profetas de Baal, adorando Baal, se corrompendo o povo de Deus, e o profeta Elias falou bem claro para eles, vocês têm que decidir, vocês têm que escolher hoje a quem vocês querem servir, se é o Senhor serve, ou se é Baal serve. Ninguém pode servir a 2 senhores. Não pode ficar em cima do muro. Isso está no versículo 9 aqui para a nossa meditação. Um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela adormeceu. Ele estava sentado na janela e ele adormeceu. Deus quer uma igreja de que jeito? De que tipo? Deus quer uma igreja fervorosa. Deus quer uma igreja fervorosa. Deus não quer uma igreja fria. Deus não quer uma igreja morna. A igreja de Laodiceia, lá naquelas 7 cartas do Apocalipse, que Jesus mandou escrever 7 cartas para as 7 igrejas que ele pediu que João escrevesse, Laodiceia era identificada como uma igreja morna. Então, em Apocalipse, capítulo 3, verso 15 e verso 16, olha aqui o que Jesus diz para aquela igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavra dura, mas é a verdade, é a palavra de Deus. Então o Senhor não quer a igreja morna. O quinto ponto, ou a quinta realidade aqui, a igreja que Deus quer, primeiro, Deus quer que a igreja seja uma igreja que abrace aqueles que estão mortos e que este abraço seja um abraço com amor. O bom samaritano, Lucas capítulo 15, é um exemplo. O homem seguia a viagem, mas o amor fez ele parar, fez ele descer do seu animal, fez ele então inclinar-se sobre aquele homem que estava assaltado e semi-morto. Ele cuidou do homem, pôs no seu cavalo, no seu animal, levou para uma hospedaria, passou a noite, pagou ali 2 denários e disse para o dono da hospedaria, cuida dele e se custar mais, quando eu voltar eu pago. Ele ia voltar pelo caminho. Então, ele desceu, ele abraçou aquele homem, ele tomou nos braços, colocou no seu próprio animal e levou e cuidou dele. Então, o religioso, apenas religioso, o sacerdote e o doutor da lei, eles passaram de largo, eles não quiseram compromisso com aquele semi-morto, por causa da tradição, por causa da religião. Eles quiseram evitar o contato com aquele morto.
Mas Deus quer que a igreja abrace os mortos espiritualmente falando, os mortos espirituais com amor. Está no versículo 10 aqui. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Foi um abraço, foi um cuidado que ressuscitou aquele morto. É importante um abraço. Tem pessoas que precisam de um abraço para voltar à vida, para voltar o ânimo, para voltar à disposição, para caminhar e servir a Deus. Você pode ler também em Gálatas capítulo 5, verso 6. A fé age pelo amor. É pelo amor que a fé trabalha. Então, também nós podemos ver no versículo 11 o seguinte aqui. Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Deus quer que a igreja esteja em comunhão. Ele não quer, não deseja que a igreja perca a comunhão. Tem que permanecer na comunhão. O culto, que parecia que ia terminar com uma tragédia, foi até o amanhecer. Foi até o amanhecer. O versículo 12 fala: então conduziram o vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O versículo 11 fala que Paulo falou largamente até o romper da alva, por volta de 5 horas da madrugada, mais ou menos, quase 6 horas. Paulo, ele fez algo maravilhoso aqui, nesta última oportunidade que esteve com os irmãos. Foi um grande instrumento na mão de Deus. Então a igreja não pode perder a comunhão. Nada impediu a comunhão. Mesmo acontecendo uma morte, uma tragédia, Deus deu um jeito, fez um milagre. O versículo 12 diz o seguinte: então conduziram o vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Deus quer uma igreja confortada. E quem faz este conforto, quem traz, quem realiza, quem opera, é o Espírito Santo, através da união, como diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É koinonia. É união. A koinonia, quando ela vai no amor de Deus, no amor ágape, é koinonia do grego. Koinonia é comunhão, é reunião espiritual. Quando a reunião é formal, quando a reunião não é espiritual, apenas para se encontrar, apenas para encontro de pessoas, então nós não podemos dizer koinonia. Koinonia diz-se exclusivamente para aqueles que estão no amor ágape de Deus. É koinonia. Comunhão sem o amor de Deus, reunião de pessoas, tem um outro nome em grego. Não é koinonia, é koinonite. Koinonite são apenas ajuntamento de pessoas, onde o Espírito de Deus não está trabalhando, não está presente, não está operando. Então hoje tem muito koinonotes por aí, e não koinonia. Conclusão aqui que nós podemos chegar é a seguinte: Deus quer que a igreja, Deus quer que a sua igreja, o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, Ele quer que a sua igreja, que ela seja uma igreja verdadeira. Mas quando eu falo igreja, não fique na sua mente pensando um monte de gente. Não. A igreja é você. A igreja sou eu. Nós somos individualmente igreja do Senhor, templo do Espírito Santo. A igreja é você. Portanto, fica para você a seguinte orientação. Para você, para mim, para nós, individualmente. Adore a Deus. Sobre todas as coisas, prioridade na sua vida. Adore a Deus. Outra coisa, segundo, priorize a palavra de Deus na sua vida. Dê prioridade à palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida. Outra coisa importante, você deve também testemunhar de Jesus Cristo. A gente tem muito assunto, muita coisa para falar neste mundo, mas nós temos aqui priorizar o testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa aqui para nós, para você, abrace todas as pessoas com amor.
Seja simpático, seja empático com as pessoas. Que você tenha empatia com as pessoas. Uma gotinha de mel atrai muito mais moscas, né, vamos assim dizer, do que 1 litro de fel. Então, nós precisamos abraçar todos, com amor, o amor espiritual de Deus. Uma outra coisa que você não pode deixar de participar, que você tem que participar todas as vezes que possível for, é a ceia. A ceia é importante para você, é a comunhão. E outra coisa muito importante, não esqueça isso. Você e eu, nós não podemos esquecer. Quando nós formos cultuar o Senhor, vá para a igreja com alegria e gratidão a Deus. Vá para a igreja com alegria e com gratidão a Deus. Desse texto, do versículo 7 ao 12, tem muita coisa para se comentar, para se refletir, para se meditar. Mas eu creio que estes poucos minutos já é suficiente para nós meditarmos. E eu volto aqui no ponto. Deus quer deste jeito. É esta a igreja que Deus quer. Aqui nós podemos aprender como é a igreja que Deus quer. Atos capítulo 20, verso 7 até o verso 12. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça, o amor, a paz de Deus esteja sobre ti e que você prospere cada dia mais na graça de Deus, na vontade de Deus e no amor de Deus. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor e até a próxima. Paz. Amém.